Boa tarde, professor. Boa Aurélio. tarde. Aurélio? Isso. Deixa eu te dar presença aqui, Aurélio. Raíssa, o que você acha, se você se disponibiliza, na quarta-feira que vem, fazer uma aula de dúvidas? Ou seja, o horário da aula você ficaria disponível para tirar dúvida deles da prova, que vai ser na sexta. Você se disponibiliza a fazer isso, Raíssa? Sim, claro. O que vocês acham, pessoal, dessa hipótese? Na quarta-feira, ser uma aula de dúvida da prova, da matéria da prova. Estou perguntando. Legal. Eu acho da hora. Para mim é uma boa ideia. Uma boa ideia, né? Então, o que vai Sim. cair na prova? Ó, vai cair na prova. O que caiu na primeira prova? Até qual matéria? Ciclones caiu na primeira prova? Caiu, né? Não, caiu não, eu acho. Não, até centrífuga, né? Foi isso? Concentração de partícula, eu acho. Até centrífuga caiu ou não? Não, professor. Eu acho que centrífuga não entrou. Não. Então, na segunda prova vai cair centrífuga, ciclones, hidrociclones, tá? Beleza? E escoamento e meio porosa, a matéria de hoje. Vamos ver se a gente consegue, dependendo até onde a gente vai cair ou não essa matéria. Tá bom? Então, centrífugas, ciclones, hidrociclones e escoamento e meio porosa a princípio. Aí, na quarta-feira, vocês podem discutir as listas, né? A Raíssa pode comentar os erros que vocês tiveram na lista, vocês tiram outra dúvida. Então, na quarta-feira que vem, a aula vai ser com a Raíssa de dúvidas da matéria da prova. Combinado assim, Raíssa? Combinado assim, Raíssa? Você está disponível, né? Sim, tranquilo, professor. Legal assim. Perfeito. Então, vamos continuar. Hoje é um assunto novo, capítulo 4, escoamento em meios porosos. Referência para esse assunto é um livro do Beer, que tem na biblioteca, Dinâmica de Fluidos em Meios Porosos. O que é um meio poroso? É um meio que tem poro, né? Meio poroso é um meio que tem poro. E o que são os poros? São os espaços vazios entre partículas. Então, se você tiver não uma partícula, mas um conjunto de partículas dentro de um sistema, por exemplo, dentro de um tubo, conforme essa figurinha está mostrando aqui, ó, essas bolinhas pretas são partículas. Então, tem aqui uma telinha na entrada, uma telinha na saída, segurando essas partículas para elas ficarem paradinhas aqui. Os espaços vazios que você está vendo em branco aqui nessa figurinha são poros. Né? Você lembra aquele conceito de porosidade que a gente viu lá, influência da concentração? O que é porosidade? É concentração volumétrica de fluido. Onde que fica o volume do fluido nesse sistema aqui? Fica nos espaços vazios. E por onde o fluido vai passar? Se eu injetar um fluido aqui sob pressão nesse conjunto de partículas, por onde ele vai passar? Ele vai passar pelos poros, pelos interstícios interpartículas. Então, é o escoamento de um fluido através de um meio poroso. Esse aqui é um meio poroso. Beleza? Ficou claro o que é escoamento em meios porosos? O primeiro trabalho científico sobre escoamento em meios porosos, ele data de antes do nascimento da engenharia química, ou seja, ele é mais velho que a engenharia química. Não existia engenharia química. Então, quem foi o cientista que fez o primeiro trabalho científico sobre escoamento em meios porosos? Foi um engenheiro civil, chamado Henri Darcy, um francês. E o primeiro trabalho científico sobre escoamento em meios porosos é as fontes públicas da vila de Dijon. É um engenheiro civil que trabalhava com hidráulica e ele mediu o escoamento de água através de areia. Areia, se essas partículas aqui fossem de areia, uma água escoando aqui,
é o escoamento de um fluido através de um meio poroso. Então, esse foi o primeiro trabalho que se tem notícia de escoamento em meios porosos, e por isso esse cara ficou muito famoso em quem mexe com escoamento em meios porosos. Ele recebeu todas as honras de ser o pioneiro, e você vai ver que ao longo da aula a gente vai ver que ele recebeu até nome de equações, e aqui foi o artigo que ele publicou no século XIX, meados do século XIX, 1856. Aplicações de escoamento em meios porosos na engenharia química, muita coisa, é muita coisa. Engenharia de petróleo. O petróleo escoando através de um arenito. Um fluido de perfuração escoando através de arenito. Escoamento de um fluido através de um meio poroso. Um reator químico pode ser esse leito aqui, ó, pode ser um leito de catalisadores. Por exemplo, cada bolinha dessa aqui é um catalisador. Esse seria um leito fixo. Existem outros equipamentos como leito fluidizado que também são meios porosos. Então, o reagente escoando sobre um leito de catalisador, escoamento em meios porosos. Lá em OP3, que quem dava era o querido Carlão. Carlão, eu não sei se vocês estão sabendo, ele tá doente, ele está afastado. Talvez não volte mais para dar aula para a gente, infelizmente, é uma perda muito grande para a UF, para a engenharia química da UF. Mas o Carlão dava OP3. Meu colega de sala aqui, que eu divido sala, nós entramos juntos aqui no mesmo dia, fomos aprovados no mesmo concurso, não nos conhecíamos, viramos grandes amigos. Isso há 36 anos atrás. E há 25 nós dividimos a mesma sala. Há 25 anos nós trabalhamos na mesma sala, eu numa mesa e ele na outra. Né? E o ano passado o Carlão teve um AVC, teve que ser afastado. Está lutando aí bravamente, né, pela vida. E se Deus quiser, ele vai recuperar, mas não sei se suficiente para voltar a dar aula. Deus sabe. Mas, enfim, ele é o professor de OP3 de vocês. Provavelmente, quem deve dar agora talvez seja o professor Cláudio, o famoso Mesene. Não sei, isso vai ser definido ainda. Mas dentro de OP3 tem as colunas de recheio para os processos de absorção, destilação e umidificação. Os recheios são partículas. O fluido atravessando esse recheio, esse leito de partículas, o escoamento de um fluido em meio poroso. Secadores de grãos, né? Vocês que estão mais perto do campo, talvez alguns de vocês, veem aí nas cidades onde tem plantações, aqueles silos de grão, de milho, de soja, e alguns daqueles silos são também secadores, são silos secadores. Então, imagine que essas bolinhas aqui são grãos de soja. O ar quente atravessando esse conjunto de partículas de soja, para retirar a umidade dela, para ser conservada em umidade mais baixa, para não ser atacada por micro-organismo, é o escoamento de um fluido através de um leito de soja, escoamento de um fluido através de um meio poroso. Então, eu dei aqui alguns exemplos, mas são muito mais. É difícil você ser um engenheiro químico que você não encontre dentro dos seus equipamentos da indústria um meio poroso. Você vai encontrar certamente. Qualquer um desses, até outros que eu não citei aqui, eu coloquei só alguns exemplos. Então, a gente precisa equacionar esse problema, porque é um problema que a gente vai enfrentar na vida profissional. E como equacionar esse problema? É isso que nós vamos ver no capítulo 4. Tá bom? Antes de falar das equações do escoamento do fluido através de um meio poroso, vamos definir algumas variáveis. A primeira é a velocidade desse fluido. Eu tenho dois jeitos de definir a velocidade desse fluido. Um através da chamada velocidade superficial. Velocidade é sempre vazão sobre área, né? Vazão sobre área. A velocidade superficial é considerando a área vazia. Vamos supor que esse meio poroso está nesse tubo aqui, ó. Então eu tenho uma área vazia aqui, ó. Essa área vazia, sem partículas, seria qual a área transversal de escoamento aqui? πd2 sobre 4. Né? Então a velocidade superficial é a vazão pela área vazia, a velocidade aqui nessa seção. Mas à medida que chega no meio poroso, a velocidade muda, né? Porque a área
disponível para o fluido passar vai mudar, né? Qual seria a área disponível para o fluido passar? Seria a área vazia vezes a porosidade, porque a porosidade é o quê? É a fração de espaços vazios disponível, né? Então, a área transversal, quando eu tenho partículas, é a área vazia vezes a porosidade. Essa velocidade, considerando a área disponível dentro de um meio poroso para o fluido passar, é conhecido como velocidade intersticial, a velocidade nos interstícios, interpartículas. Vamos chamar ela de U. Então, o Q é velocidade superficial, o U é velocidade intersticial. Existe uma relação entre Q e U? Sim, ó, se você olhar essa equação, Q sobre A é comum, né? Então, eu posso... Q sobre A posso substituir por Qzinho. Então, U vai ser Q sobre a porosidade. Como a porosidade é algo que é menor do que 1, né? É uma fração de volume ocupada pelo fluido, sempre menor ou igual a 1. Então, se isso aqui é menor do que 1, a velocidade intersticial vai ser sempre maior do que a velocidade superficial. Faz sentido, né? Se a área é menor, a velocidade vai ser maior, a vazão é a mesma. Então, velocidade superficial, velocidade intersticial. A razão entre as duas é a porosidade. U é Q sobre epsilon, Q é U vezes epsilon. Alguma dúvida até aqui? Estou falando em velocidade do fluido. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. Obrigado. Então, vamos equacionar esse problema usando as equações que a gente viu lá em FT. Lá em FT, vocês viram a equação da continuidade, né? Dá uma olhada nessa equação. Qual a diferença dessa equação aqui para o que você viu lá em FT? Lá em FT era dρ/T divide ρv, né? V era a velocidade do fluido. Aqui, U é a velocidade do fluido, a velocidade intersticial, velocidade nos poros. O que mudou aqui? Apareceu a porosidade. Por que apareceu a porosidade? Porque diferente lá de FT, que é o fluido escoando num tubo vazio, aqui o fluido está escoando nos poros de um meio poroso. Por isso que aparece a porosidade aqui. Beleza? E olha só. Eu posso dizer que isso aqui é div de ρ epsilon U. Epsilon vezes U. Mas quem que é epsilon vezes U? É uma pergunta. Quem que é epsilon vezes U? Estou guardando a resposta. A velocidade superficial. A velocidade superficial que nós chamamos de Q. Veja, na equação original está o U, mas eu transformei em Q por quê? Porque é a velocidade mais simples de calcular, é a vazão pela área, né? Então, por conveniência, eu troquei o U aqui por Q para tirar o epsilon. Epsilon U é igual a Q. Mas ele vai continuar aqui. Então, aqui vai ser a equação da continuidade do escoamento de um fluido, agora através de um meio poroso. Equação do movimento. O termo de aceleração, o termo de pressão, o termo de campo, aqui no campo gravitacional. E aparece um outro termo aqui, ó, é uma força. Equivalente à força, aquela força L, aquela força resistiva. Só que aquela força L é a que o fluido exercia sobre uma partícula, escoando. Aqui eu não tenho uma partícula, eu tenho um conjunto de partículas, eu tenho uma matriz porosa, eu tenho um meio poroso, mas existe uma força que esse fluido exerce sobre esse conjunto de partículas, sobre esse meio poroso. O equivalente àquela força L, é uma força resistiva também. Só que não é sobre uma partícula, é sobre o conjunto, é sobre o meio poroso, então eu vou chamar essa força de força M. Então aqui, ó, a equação do movimento com todos os componentes. Vamos fazer as simplificações clássicas, considerando o fluido newtoniano, considerando a aceleração nula, então o termo de aceleração vai sumir, regime permanente. Então vai ficar essa parte da equação aqui, ó, zero, gradiente de pressão, termo de pressão, a força resistiva M e o termo de campo. Aí, o que a gente conhece bem aqui? O termo de pressão e o termo de campo. E essa força resistiva M, a força que o fluido exerce sobre a matriz porosa, não é muito conhecida por nós ainda. Nós vamos fazer isso agora.
Mas alguém que começou a estudar isso, como o Darcy, lá no século XIX, com certeza chegou nessa equação, né? O primeiro. E mais tarde muitos outros. E todos indagaram, né? Como é que seria a representação, uma equação para representar essa força M? Bom, eu posso obter isso experimentalmente, né? Eu posso fazer um fluido escoar através de um meio poroso, medir a pressão, medir o gradiente de pressão, o ΔP, identificar o termo de campo, e aí com as medidas de queda de pressão, eu obtenho valores de M por essa equação. Se eu mudo o meio poroso, por exemplo, se eu troco esferinhas de vidro, φ igual a 1, por cubinhos, φ igual a 0,8, esfericidade igual a 0,8, vai mudar o M, não vai? Se é esferinha, ele vai passar mais facilmente sobre o meio poroso. Se é cubo, a esfericidade é menor, a dificuldade do fluido passar é menor. Mudou a forma da partícula, mudou a força resistiva. Então, o M vai mudar. Vai mudar como? Aí eu meço a queda de pressão e quantifico o valor desse novo M. Ah, se eu trocar o fluido, uma coisa é passar água sobre o meio poroso, outra coisa é passar glicerina viscosa sobre o meio poroso. Vai mudar? Vai mudar. Como que muda? Eu meço o M e vejo como que muda. Então, através dessas múltiplas possibilidades de experimentos, vários pesquisadores estudaram o que afeta esse M, quais são as variáveis que influenciam no valor desse M. E o Darcy, que foi o pioneiro, fez um estudo muito superficial, porque o meio poroso dele era só areia e o fluido dele era só água. E o escoamento era gravitacional, com velocidades baixas, a água escoando por gravidade na areia, no leito de areia. Mas mais tarde, outros pesquisadores começaram a mudar esses meios porosos, mudar esse fluido e medir o M em várias situações diferentes. E o primeiro cara que correlacionou isso com mais profundidade foi um alemão chamado Forchheimer. E ele obteve uma equação, a partir de análise dimensional e dados empíricos, que é usada até os dias de hoje, que é chamada correlação de Forchheimer para a força resistiva M, a força que o fluido exerce sobre o meio poroso. E olha só, vamos olhar aqui a equação que Forchheimer obteve e vamos identificar as variáveis que estão influenciando nesse M. Viscosidade do fluido. Faz sentido a viscosidade afetar a força resistiva? Nós já concordamos que sim, né? Uma coisa é o fluido atravessar, uma água atravessar um meio poroso, outra coisa é a glicerina, o fluido mais viscoso, atravessar o meio poroso. Então, a viscosidade, com certeza, vai afetar o valor de M. Densidade do fluido também vai afetar. A velocidade do fluido, claro, né? Quanto maior a velocidade, maior a perda de carga. Então, quanto maior a velocidade, maior a resistência, maior a força que o fluido exerce sobre esse conjunto de partículas. Maior a resistência que esse conjunto de partículas oferece ao fluido passando. Então, com certeza, a velocidade vai afetar. Então, a viscosidade, densidade, velocidade do fluido, a gente espera que afetasse. Mas ele encontrou dois outros parâmetros que afetam o M. E ele observou que esses dois outros parâmetros só mudam se você mudar o meio poroso. Para o mesmo meio poroso, eles têm valores constantes. Você pode mudar o fluido à vontade, mas esses parâmetros são constantes. Então, ele chamou um parâmetro de K, que ele chamou de permeabilidade do meio poroso. E a dimensão dessa permeabilidade é L ao quadrado. E outro parâmetro que ele chamou de C, que é um parâmetro adimensional. O que os dois têm em comum? Os dois só dependem da matriz porosa, só depende do meio poroso. Se o meio poroso é o mesmo, eles têm o mesmo valor. Se o meio poroso muda, eles mudam. Vamos tentar entender o conceito físico desse parâmetro K aqui, ó, dessa permeabilidade. Quando eu falo permeabilidade de um meio poroso, o que te vem à cabeça? É uma pergunta. Estou perguntando. Quando eu digo que o meio poroso é muito permeável, o que isso significa? Tem uma facilidade para passar? Quem respondeu? É Milena. Milena. Isso, Milena.
Quando a gente pensa em permeabilidade, pensa em facilidade, né, do fluido atravessar esse meio poroso. Então, um meio poroso que tem uma permeabilidade alta, ou seja, um K alto, um K elevado, significa que o fluido passa facilmente por ele. Né? Um meio poroso com permeabilidade baixa significa que o fluido tem dificuldade de atravessar ele. Então, essa permeabilidade é como se fosse uma resistência que o meio poroso oferece à passagem do fluido. Se K for alto, né, essa resistência é baixa. Se o K for baixo, essa resistência é alta. Então, permeabilidade é a facilidade do fluido atravessar esse meio poroso. E esse parâmetro C é um parâmetro adimensional que também só depende do meio poroso. Então, olha só isso que eu marquei de bolinha azul aqui. Ó. Vamos olhar a dimensão disso. Ó. C é dimensional. Raiz de K tem dimensão de comprimento ao quadrado. Então, raiz de K tem dimensão de comprimento. Né? Uma dimensional, dimensão de comprimento, ficou dimensão de comprimento. Comprimento, densidade, velocidade sobre viscosidade. Isso aqui tem jeito de quê? Isso aqui tem cara de quê? Isso aqui tem cheiro de quê? É uma pergunta. Reynolds? Uhum. Quem respondeu? Luiz Felipe. Luiz Felipe, isso, Luiz Felipe. Um Reynolds. Ó, comprimento, densidade, velocidade sobre viscosidade. É um equivalente a um Devereux sobre μ, né? É um Reynolds. Só que é o Reynolds do fluido atravessando o meio poroso. É um Reynolds bem peculiar, né? Para esse problema. Beleza? Então, olha só, eu posso botar a equação de Forchheim desse jeito, ó, μ sobre K, 1 mais Reynolds, sendo Reynolds isso aqui, né? Vezes Q. Aí eu falei do velho Darcy, né? Que é aquele cara que lá no século XIX foi o primeiro que estudou isso. Então, ele tentou, com certeza ele chegou nessa equação, e com certeza ele tentou estimar M para o problema dele. E no problema de Darcy, ele encontrou um M desse jeito aqui, ó. Compara o M de Darcy com o M de Forchheimer. Não parece que o M de Darcy é um caso especial do M de Forchheimer, não é? Olha, M de Darcy e M de Forchheimer. Qual é o caso especial que Darcy, em relação ao Forchheimer, é? Isso aqui é igual a isso quando isso aqui for muito pequeno. Então, imagina, 1 mais 0,000000001. Dá o quê? Dá 1. Então, isso aqui, a soma daria 1. μ sobre K vezes Q. Então, olha só, a equação que o Darcy encontrou, ela é válida quando o Reynolds é muito pequeno. E quando que o Reynolds é muito pequeno? Quando eu tenho uma velocidade muito pequena. Exemplo de escoamento gravitacional, que era exatamente o problema que Darcy trabalhava. Né? Ele não tinha um sistema injetando sob pressão sobre a areia. Não, a água escoava gravitacionalmente sobre um leito de areia. A velocidade era muito baixa. Se a velocidade era muito baixa, o Reynolds era muito baixo. Se o Reynolds muito baixo, muito menor do que 1, a equação ficava praticamente μ sobre K aqui. Mas então observe que a equação de Darcy, chamada lei de Darcy, é um caso especial do Forchheimer, que é o caso geral. Então, qual a equação que você vai usar para o seu problema? É essa ou é essa? Claro que é essa. Por que essa? Porque essa você consegue tratar qualquer problema. Essa aqui você trata alguns problemas. Quais? Aqueles que obedecem a essa condição. Reynolds muito menor do que 1. Praticamente, os escoamentos gravitacionais. Muitos filtros trabalham com Reynolds muito baixos. Filtros de areia, de estações de tratamento de água. Reynolds muito baixo, equação de Darcy. Mas é um caso especial da equação de Forchheimer. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? É uma pergunta. Por enquanto, sim. Pode prosseguir. Por favor. Obrigado pelo feedback. Pessoal, eu queria fortemente, se você não entendeu, me interrompe, tá? Eu explico de novo sem problema. Eu só não quero que você continue assistindo aulas sem entender alguma coisa, porque essas coisas são uma consequência da outra.
Professor, só um adendo. Essas duas barras ao lado da Módulo. velocidade é o módulo? Ah, isso Módulo, mesmo, só isso. módulo de velocidade, exatamente. Beleza, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a equação do movimento nas simplificações que a gente fez e vamos estudar a condição de Darcy. Vamos pegar o N aqui e substituir pela lei de Darcy, ou seja, o que é a lei de Darcy? É a condição particular, onde Reynolds é muito baixo. Vamos ver o que acontece quando eu faço isso. Então, olha só. A equação do movimento, aquela que a gente viu nas simplificações clássicas. E vou substituir M por isso aqui. Então, eu posso botar o M aqui. O que vai ficar M? Menos grade de P mais ρg. Mas M é isso aqui. Então, N é μ sobre KQ. Aí eu explicito o Q. O K vai para cima, o μ vai para baixo, vai ficar isso aqui, né? Ó. Q é menos K sobre μ. Grade de P menos ρg. Então, aqui é uma estimativa da velocidade superficial de um fluido escoando em um meio poroso em condições de Reynolds muito baixo, conhecida como equação de Darcy. Aquilo que eu falei para vocês. Esse cara, por ter sido pioneiro, estudou um caso muito particular, muito específico, limitado em relação à amplitude que é o escoamento em meios porosos, mas ele recebeu todas as honras exatamente por ser o pioneiro. Igual, por exemplo, é o Vasco. O Vasco, não sei se vocês sabem, foi o primeiro time que... contar uma historinha de futebol para vocês. Não sei se vocês gostam de futebol igual eu. Mas o futebol é um esporte... Hoje é um esporte popular, né? Um esporte que você vai nas favelas, tem um campinho no meio da rua, né? Os grandes craques brasileiros de hoje começaram na várzea, né? Vieram de periferias. Mas na gênese do futebol, na origem do futebol, o futebol era um esporte de elite, como é o golfe hoje. Veio da Inglaterra e só os clubes ingleses tinham jogadores de futebol. E no início, no início do século XX, ainda um racismo entranhado na sociedade brasileira, os times eram todos de brancos. Todos os jogadores de futebol eram brancos. A tal ponto que, não sei se vocês sabem, o Fluminense é conhecido como pó de arroz. O Fluminense do Rio, eu sou do Rio, né? Por isso que eu estou contando essas histórias mais do futebol do Rio. O time do pó do arroz. Sabe por que é a origem desse pó de arroz para o Fluminense? Porque os jogadores que eram um pouquinho mais moreninhos, eles passavam pó de arroz, que as mulheres passavam antigamente, né? Para clarear a pele, para o cara não ficar moreno, porque tinha que ser branco para jogar futebol. E o Vasco da Gama, o melhor time do mundo, no início da liga do futebol carioca, começou a botar negro para jogar no time dele. E os outros times se reuniram e foram contra isso, porque não podia negro jogar bola, futebol. E o Vasco peitou, falou assim, não, no campeonato de vocês não pode negro jogar bola, então eu não vou participar do campeonato de vocês, que seria o campeonato carioca da época. Eu vou jogar outro campeonato e vou chamar todos que querem, como eu, como nosso time, que negro também possa jogar bola. E o Vasco fez essa resistência no início do século XX, e o Vasco até hoje é conhecido como o principal time brasileiro, o primeiro time brasileiro a enfrentar o racismo estrutural na sociedade brasileira. Recebeu as honras, né? Quais são as honras? De ser o primeiro, de ser o pioneiro. Por que eu estou falando isso? Um pouquinho para fazer propaganda do meu time e outro para explicar por que o Darcy, né, ele recebeu todas as honras, apesar do estudo dele ter sido um universo bem limitado, né, do potencial que é o problema do escoamento em meios porosos. Mas essa equação aqui ficou conhecida também como a equação de Darcy e essa aqui como a lei de Darcy. Beleza. Vamos pegar então a equação de Darcy. Olha, grade de P menos ρg. E vamos lembrar de uma coisa que vocês viram lá em FT1. Pressão piezométrica. Vocês lembram disso? Vocês fizeram FT1 com o Damasceno, não foi? E quem está fazendo agora está fazendo com o Luiz. Mas eu acho que é pré-requisito, né? Então, eles já fizeram, acho que com o Damasceno. Foi isso, com o Damasceno? Hein, gente? Foi com o Damasceno.
A nomenclatura que o Damasceno usou para pressão pesométrica, esse pezinho estilizado aqui, foi isso aqui? Pezinho diferente? Foi esse mesmo. Foi. Aham. Beleza. Então, lá, o que é pressão pesométrica? Conceito de pressão pesométrica. Vamos lembrar. Vamos pegar um ponto qualquer aqui, um sisteminha qualquer aqui. Vou marcar um ponto. Ponto 1 aqui. Ó. A pressão aqui, se esse sistema estiver aberto para a atmosfera, é a pressão atmosférica. Se esse sistema estiver fechado, é a pressão reinante aqui no reservatório, a pressão interna aqui no reservatório. Né? Essa é a pressão no ponto 1. Eu chamei de P1. E essa é a pressão no ponto 1. P1, normal. O que é pressão pesométrica no ponto 1? É pressão no ponto, P1, mais ρGH, sendo H uma altura medida verticalmente para cima a partir do referencial. Geralmente o referencial é sempre colocado na base, né, do sistema. Então, o referencial está aqui na base, H, uma altura medida verticalmente para cima a partir do referencial, vou chamar de H1. Então, a pressão pesométrica no ponto 1 é a pressão no ponto, é a pressão real, aquela que se mede no manômetro, mais ρgH1. H, uma altura medida verticalmente para cima a partir do referencial. Bom, isso é pressão pesométrica. Então, olha só, vamos pegar esse conceito e vamos pensar no escoamento incompressível. Esse líquido aqui é a água. Né? Então, o que seria menos gradiente de ρgH? Ó, o H está para cima, né? A altura medida verticalmente para cima, o G está para baixo. Então, menos grade de ρgH é ρg. Ou menos ρg é grade de ρgH. Então, se menos ρg é grade de ρgH, vamos voltar para a equação de Darcy. O que seria menos ρg? Grade de ρgH. Então, vou fazer isso. Vou substituir menos ρg por grade de ρgH. Então, vai ficar grade de P mais grade de ρgH, que é a mesma coisa que grade de P mais ρgH. Mas o que é P mais ρgH? É a pressão pesométrica. Então, isso aqui é a mesma coisa que a grade da pressão pesométrica, o grade da pressão pesométrica. Então, a equação de Darcy pode ser colocada dessa forma também, o Q menos K sobre μ, grade da pressão pesométrica. Então, sintetizando, se eu estou num sistema vertical, a equação de Darcy vai ser essa aqui, ó, menos Q é menos K sobre μ, grade da pressão pesométrica. Se eu estou num sistema horizontal, ou seja, se está na mesma referência que se o meu meio poroso é horizontal, esse termo de campo some e aqui vai ser grade de P. Então, se é vertical é grade da pressão pesométrica, se é horizontal é grade de P. Essa é a equação de Darcy. Beleza. Então, vamos voltar para o nosso meio poroso e vamos ver como é que a gente faz para medir as variáveis do meio poroso, as variáveis importantes do meio poroso. Quais são as variáveis importantes que vocês acham que regem o escoamento do fluido no meio poroso? Aquelas que são relativas ao meio poroso. O fluido a gente já sabe, né? Viscosidade, densidade, a gente sabe como medir e como achar. Mas as variáveis que são relativas ao meio poroso. Quais são essas variáveis? O que vocês acham? Aquelas que são específicas do meio poroso. É uma pergunta. Vou pegar nome aqui, então. Beatriz, você está aí? Beatriz? Aqui sim. Está aí? Quais são as variáveis que você acha que são relativas ao meio poroso, Beatriz? Olha uma aqui, Beatriz. Olha uma aqui, Beatriz. Ó. Sim. Porosidade, não é? Uhum. Um meio poroso específico vai ter uma porosidade específica, concorda? Sim. Quais são as outras, Beatriz? Está aqui, ó, na equação de Forchheim. Quais outras que eu disse que só depende do meio poroso? A permeabilidade, né? E o tal parâmetro C. Beleza? Certo. Então, a pergunta que não quer calar. Para eu caracterizar o meio poroso, eu tenho que dizer qual é a porosidade dele
qual a permeabilidade dele e qual o parâmetro C dele. Que o meio poroso vai ter essas 3 características, essas 3 propriedades. Como eu meço essas propriedades? É isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos começar com a porosidade. Como eu meço experimentalmente, como eu determino experimentalmente a porosidade de um determinado meio poroso. Vamos imaginar que eu chego para vocês e falar assim, olha, não vou fazer isso não, tá? Não fico com essa expectativa não. Mas sexta-feira, se a gente não tivesse em pandemia, eu falasse para vocês, a gente vai fazer uma prova diferente hoje. Eu vou levar vocês para o laboratório e vou dar um meio poroso para vocês. Eu quero que vocês me determinem o valor da porosidade desse meio poroso. Como é que vocês fariam essa prática de laboratório? Quem quer tentar responder? A porosidade tem a ver com o tamanho das partículas, não? Quem respondeu? Ednan. Não, tem a ver com o tamanho das partículas. Partículas maiores, né, e menores vão ter porosidade diferente, é verdade. Mas como é que eu meço com uma partícula qualquer? Vamos supor que eu te dei lá um monte de bolinha de gude, daquela que você jogava quando você era criança, e botei ela dentro de um cilindro, tá? Ela ficou ali um meio poroso. Aí eu falei, Ednan, toma esse cilindro cheio de bolinha de gude. Mede a porosidade para mim desse meio poroso. Como é que você mediria? O valor da porosidade. Vamos lembrar o que é porosidade, Ednan? Conceito de porosidade? Eu acho que é o volume de... É a fração de volume, né? Isso, o volume do sólido dividido... Não, é o volume do líquido, então acho que dividido pelo volume total. Lembra, porosidade é poro, não pode ser sólido, né? Uhum. É o espaço vazio, né? É o volume de fluido dividido pelo volume de fluido mais o volume de sólido. Isso. Ou seja, é uma concentração volumétrica de fluido, né? É fração de volume ocupada pelo fluido. E aonde fica o fluido, um meio poroso? Fica nos espaços vazios. Ou seja, é a fração de volume ocupada pelos poros. Isso é porosidade. Certo, Ednan? Certo. Beleza. Então vamos voltar ao problema. Eu te dei um cilindro cheio de bolinha de gude, que você brincava na infância. Você não, porque você devia ser da geração do videogame, né? Você não brincava de bolinha de gude na rua. Não, a gente brincava, bolinha de gude, jogava futebol na rua. Que beleza. Essa é a exceção na sua geração. Porque a molecada de hoje só quer saber de videogame. Mas vamos lá, Ednan. Se você brincava, você é dos meus, pega as suas bolinhas de gude que você brincava na infância, botei dentro de um cilindro e te dei para você medir a porosidade. Como é que você mediria? Como é que te boto no laboratório. Você tem todos os instrumentos lá. Você tem balança, você tem reguinha para você medir distância, você tem um escambau, tudo que você precisar no laboratório. Que experimento você faria? Olha, tendo o volume das minhas partículas, eu colocaria até um certo nível de água junto com as partículas e faria diferença de volume. Uhum. Vocês entenderam o que o Ednan falou? Faz um pouco de sentido, né? O que ele falou? Olha, imagina aqui nessa figurinha. Vamos olhar a figurinha aqui que vocês estão vendo, né? Aqui está o cilindro que eu falei, aqui o pretinho tem as bolinhas de gude que eu falei para o Ednan. O que ele falou? Eu encho isso aqui de água, né, até transbordar, e vejo qual o volume de água que eu coloquei aqui dentro. Não foi isso, Ednan? Isso mesmo. E aí o volume de água que eu coloquei aqui dentro vai ficar nos poros. Então, se eu dividir esse volume de água que eu coloquei ali dentro pelo volume total, é a porosidade. É isso, Ednan? Esse é o experimento? Isso, o volume total. É isso? Mesmo. O volume do fluido dividido pelo volume total, até transbordar. É bacana, Ednan, mas tem um probleminha. Sabe qual é o probleminha? Não. Mesmo que seja de vidro, você não vê lá por dentro. Né? Você vê só a parte externa, mesmo que seja o seu cilindro seja de vidro. Isso aqui seja de vidro. Você não está vendo por dentro aqui dentro. Você não consegue ver aqui nesse meiozinho aqui, ó. Né? Você só vê na parede, mas você não vê no centro. Então você não sabe se o fluido encheu todos os espaços vazios. Pode ter ficado uma bolsinha de ar lá dentro. Concorda comigo? Concordo. E aí você não mediu a porosidade direito. Você subestimou a porosidade. Concorda comigo, Ednan? É verdade.
Então não é uma boa, né? Essa técnica não é uma boa. Vamos pensar numa outra, então, Ednan. Ou outro aí. Quem quiser responder, fica à vontade. Se o Ednan quiser continuar, pode continuar, Ednan. Qual a outra possibilidade, Ednan? Professor, na ideia do Ednan ainda, talvez se você movimentar o cilindro. Aurélio? Aurélio? Isso. Fala, Aurélio. Se você movimentar o cilindro, você consegue retirar essas bolsas, fazer uma agitação do cilindro? Mas você não sabe se você tirou ou não, né? Ah, é verdade, ainda Você fica não consegue lá ver lá dentro, você não sabe se tirou ou não. Não, beleza. Continua a dúvida. Uhum, tá. Alguém quer mais tentar? Eu pensei em fazer várias medidas e Quem tirar tá falando? a Milena. Fala, Milena. Eu pensei em fazer várias medidas e fazer uma análise estatística. Várias medidas da mesma do Ednan? É, Beleza, mas se tiver um vício aí recorrente, ou seja, todas as medidas têm uma bolsa de ar. Você vai ter uma média, mas todas com nossa, valores vai ter azar. diferentes. Continua com o problema, né, Milena? Aham. Não resolveu. Mais alguém? Ó, acompanha comigo o seguinte. Ednan, Oi, eu peguei as suas bolinhas de gude, tá? certo. Tirei do cilindrozinho e pesei elas. Uma balança analítica. Tá bom? Certo. Então, medi a MS. O que é o MS? A massa do sólido, a massa das bolinhas. Então, eu sei quantas gramas é. Vamos supor 156 gramas. Tá bom? E aí, eu pesei, aí botei ela de novo lá no cilindro. Tá aqui. Mas eu sei quanto que vale essa massa. Tá bom? Aí, do cilindro, eu conheço a altura do cilindro e conheço o diâmetro do cilindro. Se eu conheço o diâmetro, eu conheço essa área aqui. Que área é essa aqui? πd2/4. Não é? Área transversal do cilindro. Vezes H dá o quê? A área da base. Vezes a altura dá o quê? O volume. O volume. Qual o volume? O volume total desse cilindro, né? Nesse volume total tem o quê? Tem as partículas e tem os poros. Certo, Ednan? Certo. Então, olha só. A área, se for cilindro, πd2/4 vezes H, é o volume total. Agora, qual a fração desse volume que é ocupada pelas partículas, Ednan? Tendo a densidade, Não, se consegue. responde essa pergunta para mim. Qual é a fração desse volume total que é ocupada pelo fluido? O volume total menos o volume ocupado pelas partículas. Como é que a gente chama isso? Fração do volume ocupado pelo fluido. Você respondeu lá quando eu fiz pela primeira vez essa pergunta para você. Então, são os interstícios. Como é que chama essa variável? Porosidade. Porosidade. Então, a fração de volume ocupada pelos fluidos é a porosidade. Então, do volume total, epsilon é a fração ocupada pelo fluido. E a fração ocupada pelo sólido? Seria 1 menos a vazão ocupada pelo fluido? 1 menos a porosidade? 1 menos a porosidade. Então, olha só, 1 menos a porosidade é a fração de volume ocupada pelo sólido. Vezes o volume total dá o quê? O volume ocupado por quem? Ó, fração de volume ocupada pelo sólido vezes o volume total dá volume de quem, Ednan? Do sólido. Do sólido. Então, 1 menos epsilon vezes A vezes H é o volume dos sólidos. Se eu multiplicar volume do sólido vezes a densidade do sólido, dá o quê, Ednan? O volume vezes a densidade dá a massa. Massa dos sólidos, que eu sei. Que eu medi. Então, olha só. Olha para essa equação aqui que a gente concordou com ela. Isso aqui eu medi antes de tudo. Isso aqui eu conheço, não conheço? πd2/4. Esse H também conheço, não conheço? A alturinha aqui. Densidade eu sei medir por piquinometria, não sei? Então eu posso explicitar a porosidade aqui, ó, nessa equação. Olha como é que ela fica. 1 menos a massa que eu medi na balança, a área πd2/4, a altura e a densidade. Medir a porosidade. Sem botar aguinha nenhuma, porque eu não sei se ela encheu. Fechou? Entendi a lógica agora do problema. Entendeu?
Todo mundo concordou? Eu vou dar números reais, números que eu medi, tá? Olha só, eu peguei areia do quintal, uma massa de 156 gramas, a densidade da areia é praticamente sílica, né? A densidade 2,6. Eu botei num recipiente de altura 12,5 centímetros, com diâmetro 3,1 centímetros, portanto a área π2/4 é 7,6 centímetros quadrados, e calculei a porosidade desse leito de areia. Ó, 1 menos 156 gramas, a área 7,6, 7,55, né? Aqui eu arredondei. Altura 12,5, densidade 2,6, porosidade deu 0,37. Então, olha só, estou dando ordem de grandeza de valor de porosidade. Porosidade muito comum em meios porosos é isso, 0,30 e poucos, 0,40 e poucos, tá? Em leitos fixos de partículas. São valores muito comuns da gente encontrar. 0,37, 0,38, 0,39, 0,36, 0,40, 0,41. O que vai mudar? A forma da partícula, o tamanho da partícula, vai alterar esses valores. Mas como medir é desse jeito aqui. Ficou claro, gente? É uma pergunta. É uma pergunta? Ficou claro? Por mim, sim. Sim, ficou. Obrigado. Vamos, então. Bruna. Foi Bruna ou Beatriz que eu perguntei? Beatriz, né? Beatriz, foi Sim, você, Beatriz. né? Então, Beatriz, nós já falamos como mede a porosidade, né? Agora vamos falar dos outros dois parâmetros que é função do meio poroso e só do meio poroso, a permeabilidade e o parâmetro C. Tá bom? Para calcular esses dois parâmetros, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a equação do movimento, essa aqui, e vamos usar o caso geral, não o caso de Darcy. Tá? Vou pegar essa equação e vou substituir o M para a equação geral, a equação que vale para qualquer situação, a equação de Forchheimer. Tá? Olha para essa equação de Forchheimer aqui. Ó. Se eu multiplicar μ sobre K aqui dentro, o que vai dar? Ó, μ sobre K. E aqui, o μ cancela com μ. O K aqui embaixo vai virar raiz de K. Então, vai dar μ sobre K mais C, ρ, Q sobre raiz de K vezes Q. Tá? Essa é a equação de Forchheimer. Então, esse vai ser o M. Eu vou colocar aqui lá. Ó, essa é a equação que eu falei para vocês. A equação do movimento, ó, considerações clássicas, né? Aceleração nula, termos de pressão, a força resistiva M da forma geral da equação de Forchheimer e o termo de campo. Vamos estudar o seguinte problema. Eu estou tratando o meu leito de partículas através de um escoamento incompressível, de um fluido incompressível. Por exemplo, um líquido. Água, por exemplo. E isotérmico, temperatura constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas partículas e vou colocar elas num permeâmetro. Esse nome é chique, mas o equipamento é muito simples. O que é um permeâmetro? É o meu meio poroso. Ó, é o meu meio poroso. O meu conjunto de partículas. Pode ser as bolinhas de gude lá do Ednan, pode ser o meu leitinho de areia. Conjunto de partículas do meu problema. Eu ponho um leito, né? Então, essas partículas estão fixas. Tem uma telinha aqui e outra telinha aqui, elas não vão se movimentar. Eu tenho aqui um comprimento L desse leito. Eu botei um manômetro, né? Por exemplo, um tubo em U ou um manômetro diferencial qualquer, onde eu meço a pressão nesse ponto e a pressão nesse ponto. Portanto, um manômetro diferencial, uma diferença de pressão. A diferença entre a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2. O que é o ponto 1? Se eu vou entrar com o fluido aqui, é a entrada do fluido. A posição correspondente à entrada do fluido no meio poroso. O que é o ponto 2? Correspondente à saída do fluido no meio poroso. Então, para uma determinada vazão, eu vou medir no manômetro a queda de pressão. Se eu mudei a vazão, por exemplo, se eu aumentei a vazão do fluido que está atravessando aqui, vazão maior, velocidade maior, perda de carga maior, a queda de pressão vai ser maior. Mas eu vou anotar o valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com vários valores de vazão e vou ter correspondentemente vários valores de queda de pressão. Mas para um valor de vazão, eu vou ter apenas um valor de queda de pressão. Beleza? Esse é o experimento.
Então, vamos pegar esse experimento e vamos aplicar a equação que a gente viu dos escoamento em meios porosos para esse experimento. Ótimo. Aqui a equação, né? Aqui com a força M na equação geral de Forchheimer. Beleza. Escoamento incompressível, líquido, isotérmico, temperatura constante. Então, eu vou jogar o menos grade de P. Aliás, vou jogar todo esse resto aqui para o outro lado. Como é um escoamento horizontal, olha só. Se é horizontal, o termo de campo não influencia, né? Então, esse ρg vai sumir. Se fosse vertical, se o P mesmo tivesse na vertical, esse ρg ficaria dentro do P aqui, seria pressão piezométrica. Mas não é, é horizontal. Então, esse ρg some. Isso aqui vai para o outro lado, é negativo, vai positivo, e fica menos grade de P é igual a isso aqui. Ótimo. Vamos ver o que muda e o que não muda. Para uma condição específica. A viscosidade é constante? É, porque é um fluido só que está entrando aqui. Em uma temperatura constante. A densidade é constante? É, porque é a mesma coisa. É um fluido só que está atravessando aqui. O K é constante? É, porque o K só depende do meio poroso. O meio poroso é um só. Não mudou. O C é constante? É, pela mesma razão. O C só depende do meio poroso. O meio poroso é um só, não mudou. Beleza, então eu posso integrar esse negócio aqui. Passo esse dz para cá. Tudo isso aqui é constante, né? Para um determinado Q, tudo isso aqui é constante. Eu passo o dz para cá, integro, dá Z. dz vira Z. Integro do lado de cá, dp vira ΔP. Aí divido a integral de dz de 0 a L dá o quê? Dá L. Eu divido por L, vai dar isso aqui, ó. Menos ΔP sobre L é igual ao M. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Então, cheguei nessa equação para representar esse problema prático. Legal. Aí, o que eu vou fazer? Se essa equação vale para esse problema, eu vou medir um Q. Se eu medir um Q, uma vazão, um medidor de vazão, um rotâmetro, uma placa de orifício, um pitot, o que for, para cada Q, eu vou ter uma velocidade superficial, né? O que é velocidade superficial? A vazão pela área vazia, a área π2 sobre 4 aqui. Então, eu tenho um Q. Então, para cada Q, cada vazão que eu usei, eu tenho uma velocidade correspondente. Como é fluido incompressível, né, esse Q é constante. Legal. E para cada Q, eu vou ter um ΔP. Então, para cada Qzinho, eu vou ter um ΔP. Muda o Q, muda o ΔP. Aí eu vou medindo valores. Vários Qs, correspondentemente, vários ΔPs. Se eu plotar esses dados, olha só essa equação aqui, eu vou dividir ela por Q aqui, ó. Menos ΔP sobre QL. Vai ficar igual a quê? Mi sobre K, C rho Q sobre raiz de K. Legal. Se eu plotar esses dados que eu obtive, menos ΔP sobre QL contra Q, vai dar uma reta. Porque todo o resto é constante. Legal. Vai dar uma reta. Então, plotei os dados aqui e vi que realmente dá uma reta. Cada pontinho experimental desse aqui é um dado experimental que veio de um Q e um correspondente ΔP. Dividi o ΔP por Q, pelo L, em função do Q. Eu obtive exatamente uma reta. Quem é o coeficiente linear dessa reta? É uma pergunta. Estou perguntando. Quem é o coeficiente linear dessa reta? Olha para a equação aqui, ó. Divide por Q. ΔP sobre QL é igual a isso aqui. Isso aqui é uma reta. Contra Q, né? Quem é o coeficiente linear dessa reta aqui? É uma pergunta. Ninguém, gente? Me ajuda? Coeficiente linear é onde intercepta aqui, né? Eu chamei de beta.
Olha só, olha essa reta. ΔP sobre QL é μ sobre K. Isso é o coeficiente linear. Não é contra Q? Isso é o coeficiente angular da reta. Então, eu vou fazer a pergunta de novo. Quem é o coeficiente linear dessa reta aqui? É o Mi sobre K ou só μ o sobre Mi? K. Não, Mi μ sobre K, né? K. μ sobre Isso. K. Não, tá. Né? Olha só, é isso aqui, Tá. né? K é constante, μ é constante. Uhum. Essa é a reta. Então, esse aqui é o coeficiente linear. Coeficiente. Então, o beta, onde intercepta aqui, é o μ sobre K. Mas μ eu não conheço. Viscosidade do fluido? Conheço. O beta eu não determinei aqui da reta, o coeficiente linear da reta, da regressão linear. Então, se eu determinei o beta, conheço o μ. Quem que eu estou obtendo aqui? O K, a permeabilidade desse meio poroso. Quem é o coeficiente angular dessa reta? Tangente de alfa. É uma pergunta. Por favor, me ajuda aí. Para mim, pelo menos... CPQ sobre... CPQ, não. C... Perdão. Rho Q. Não, Q não. Q é a variável. Né? A reta é μ sobre K, C, Rho sobre raiz de K, Q é a variável, né? Ah, sim, então. Então é C Rho sobre raiz de K. Raiz de K, isso. Exatamente. Então o coeficiente angular é C Rho sobre raiz de K. Mas o coeficiente angular no medir da regressão, eu não vou ter na inclinação dessa reta, um parâmetro do coeficiente linear, desculpa, um parâmetro da reta, coeficiente angular. Então, esse tangente alfa eu vou ter da regressão, o valor dele, numérico. Então, quem vai ser o C? Ó, vai ser esse valor do coeficiente angular vezes raiz de K dividido por Rho. Mas o K eu determinei antes do coeficiente linear, então eu determino o parâmetro C. Viu? Medir o K do meio poroso e o C do meio poroso num experimento muito simples. Alguma dúvida? Ô, professor, é porque fora da chave tem um Q multiplicando, né? Mas esse aqui dividiu aqui, ó. Ah, Tá vendo? tá. Ó, dividi aqui. Eu não estou botando ΔP sobre L. Eu estou botando ΔP sobre QL, ó. Tá vendo? Ó. Isso que vai dar reta. Contra Q. Entendi. Quem perguntou? Luiz Felipe. Entendeu, Luiz Felipe? Entendi. Ó. Professor, eu me perdi um pouco. O que é o parâmetro C mesmo? O parâmetro C é um parâmetro que só depende do meio poroso. É um parâmetro adimensional, é um parâmetro de ajuste que o Forchheimer obteve, né? Que ele observou que esse parâmetro só depende do meio poroso. Se o meio poroso muda, esse parâmetro muda. Se o meio poroso é o mesmo, esse parâmetro é o mesmo. Tá. O parâmetro K, ele já tem, você consegue enxergar mais fisicamente ele. Sim. Da mesma forma, ele também só depende do meio poroso. Se o meio poroso é constante, ele não muda. Mas ele expressa a facilidade do fluido atravessar esse meio poroso. Uhum. K alto, esse meio poroso oferece pouca resistência à passagem do fluido. O C também é afetado pelo K, vamos ver daqui a pouquinho, tá? Mas assim, o K você consegue visualizar fisicamente ele melhor. O C foi mais um parâmetro de ajuste dele, mas nesse parâmetro de ajuste empírico, ele constatou isso, que o C é constante se o meio poroso é constante. Tá. Beleza. Vamos avançar, então. Vamos continuar medindo esse K e esse C, mas vamos mudar o fluido. Só para a gente ver que, independente do fluido, independente da condição que eu tiver, eu posso fazer um experimento e medir K e C. Vamos supor que lá no seu problema você está na sua indústria. Né? Você tem um meio poroso lá, que é um equipamento da sua indústria. E seu fluido não é um líquido, é um gás. E você quer equacionar esse problema. E você não vai passar um líquido lá só porque você aprendeu desse jeito aqui, né? Eu te expliquei desse jeito aqui. Pô, se seu fluido é um gás, passa o seu gás lá, cara. Né? Não vai mudar o fluido só para medir K e C. Passa o seu gás. Mas como é que você mede K e C passando o seu gás?
dentro do seu equipamento da indústria. Imagina que você tem um equipamento lá, que é uma caixa preta, ninguém nunca estudou ele, você é um engenheiro químico, você fala assim, pô, mas isso aqui é um meio poroso. Eu posso estimar a perda de carga nesse meio poroso aqui, conhecendo as propriedades dele. Então, deixa eu estudar, ver que meio poroso é esse. Vou determinar a porosidade dele, vou determinar o K dele, vou determinar o C dele. Vou fazer experimentos para identificar esses valores, né? Porque isso vai me ajudar a equacionar o problema. Então, vamos lá. Vamos supor que o seu gás, que você está na sua indústria lá, passando pelo seu equipamento, que é o meio poroso, é um gás ideal. E o seu escoamento continua sendo isotérmico. A temperatura é constante. Aí, vamos voltar à equação do movimento, né? Com a equação de Forchheimer para M, é o caso geral. Por que a equação de Forchheimer? Porque ela vale para qualquer situação. Darcy só vale para reinos muito baixos. Eu não sei que reinos eu estou trabalhando, eu vou usar o caso geral. Imagine ainda que eu estou no equipamento parecido com esse aqui, ó. Só que em vez de líquido aqui, está passando um gás. Continua sendo horizontal, né? E o fluido que está passando aqui é um gás ideal. Beleza. Então, se é horizontal, o termo de campo some, né? Se fosse vertical, aqui viraria pressão pesométrica, mas não é horizontal, o termo de campo some. Eu passo isso aqui para o outro lado, vai virar positivo, vai ficar com a mesma equação de antes. Até aqui tudo bem. O que vai mudar é a forma de integrar, porque agora é gás. O gás não é mais um fluido incompressível, o gás é compressível. Se o gás é compressível, o ρ vai mudar, né? O ρ nas condições de entrada é diferente do ρ nas condições de saída. A velocidade volumétrica, a velocidade superficial volumétrica, conforme ela está aqui, também não é constante, porque o fluido é compressível. Então, a integração não posso fazer igual eu fiz antes, porque o ρ já não é mais constante, o Q já não é mais constante. O que é constante? A equação da continuidade, que vocês viram lá em FT. A vazão máxima é constante, o que entra tem que sair. Né? Se entrou uma massa, se não tiver fuga, vai sair uma determinada massa. Né? Se entrou uma massa de fluido aqui, vai sair a mesma massa de fluido aqui. Então, o que é constante é a vazão máxima. Independente se o fluido é compressível ou não. E se eu dividir a vazão máxima pela área, eu vou ter uma velocidade máxima, que a área é constante, a área transversal é constante, portanto, a velocidade máxima também é constante. A velocidade volumétrica não é, porque o fluido se comprime. O volume muda. Mas a massa não. Então, a velocidade máxima é constante. O que é velocidade máxima? É a vazão máxima sobre a área. Que é o equivalente à densidade vezes a velocidade volumétrica, ou velocidade superficial volumétrica. Então, esse G é a velocidade máxima que é constante. Se você multiplicar ρ por Q aqui, ó, dá o quê? Olha, vamos lá. Vou pegar a unidade. Q não é centímetro por segundo? ρ não é gama por centímetro cúbico? Então, vai dar aqui grama por segundo por centímetro quadrado. Velocidade máxima. Grama por segundo, vazão máxima por centímetro quadrado, área. Vazão máxima por área, velocidade máxima. Então, a velocidade máxima é densidade vezes a velocidade volumétrica. Aqui na forma superficial. Beleza, isso aqui é constante. Então, vamos olhar para a equação aqui. Ó. Q não é constante, ρ não é constante, mas ρQ é constante. Então, isso aqui eu posso transformar em G, que é constante. Vamos olhar o resto. Mi é constante? É, porque é isotérmico. K é constante? Eu estou perguntando para vocês. Aí já estou fazendo uma pergunta. K é constante? Para cada fluido é. Não, para cada fluido não. Para cada meio poroso. É, para o meio poroso. O K só depende do meio poroso. O meio poroso é um só. K é constante. C é constante? Sim. Por quê? Porque ele também só depende do meio poroso. Ele só depende do meio poroso. Não mudou o meio poroso, ele também é constante. Então, olha só. Viscosidade é constante, K é constante, K é constante, C é constante. Isso aqui virou G, que também é constante. Ô, beleza, eu estou podendo integrar tudo isso aqui. Ó. Isso aqui tudo virou uma constante. Ih, caramba, esse aqui me sacaneou. O que é variável? Então, isso está tudo dentro do colchete é constante. Mas o que, como o fluido é compressível, é um gás, ele não é constante. Mas,
Como é que eu posso transformar esse negócio aqui em constante? O que eu tenho que fazer? Multiplicar por ρ. Concorda comigo? Se eu multiplicar por ρ aqui, isso aqui vira constante. Eu posso multiplicar por ρ dos dois lados. Vou fazer isso. Vou multiplicar isso aqui por ρ e isso aqui por ρ. Isso aqui por ρ virou ρ dp dz. Ou de um lado, ρ do outro. Aqui virou ρ. Olha que legal. Isso aqui virou g, que é constante. Isso aqui também virou g, que é constante. Opa, maravilha. Esse lado de cá ficou todo constante. Então, se eu passar o dz para lá, vai ficar o quê? Integral de uma constante. Vou olhar para o equipamento, Z varia de quanto? De 0 a L, integral de dz vale z, de 0 a L, L menos 0, L vira L. Então, essa integral aqui virou isso tudo aqui vezes L. E do lado de cá? Bom, do lado de cá, vamos ter que investigar. Vamos lá. Então, ficou integral de ρ dp. Mas quem é ρ? É um gás ideal. Quem é a densidade de um gás ideal? PM sobre RT. Ótimo, então eu vou substituir ρ por PM sobre RT. Então, ficou M sobre RT vezes P dP. Esse dz já virou para cá e já virou L, né? A gente já resolveu isso aqui. M é a constante dos gases. É o peso molecular, desculpa, é o peso molecular do gás. O seu gás que você tá escoando lá dentro. R é a constante dos gases, é constante. O T é isotérmico, é constante. Tudo isso aqui é constante. Então, vai ficar a integral de P dP. O dz vai para cá, vira L. O que é a integral de P dP? Variando de onde? De P1 até P2. P ao quadrado sobre 2. De P1 até P2, P2 ao quadrado sobre 2, menos P1 ao quadrado sobre 2. Esse menos vem daqui, né? Beleza? Então, integrando os dois lados, eu cheguei nessa expressão aqui. Ótimo. Excelente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar lá no vestibular. Lembra dessa propriedade aqui? P2 ao quadrado menos P1 ao quadrado é a mesma coisa que P2 mais P1, P2 menos P1. Propriedade dos quadrados. Legal. Quem é P2 menos P1? É o ΔP. P2 menos P1 é o ΔP. Então, olha só. Se P2 é menos P1 é o ΔP, isso aqui virou ΔP. Então, ficou isso aqui vezes ΔP sobre 2. Mas quem é isso aqui? Vamos lá comigo. Quem é MP2 sobre RT? MP2 sobre RT. É o ρ na condição 2, o ρ na saída. Quem é MP1 sobre RT? É o ρ na condição 1, ρ na entrada. Então, ρ2 mais ρ1 sobre 2. Ρ médio. Entre as condições de entrada e saída. Isso aqui é o ΔP. Aí, quem me perguntou, acho que foi Luiz Gabriel, se eu não me engano, vou dividir por GL, para o lado de cá. Olha, ficou a equação de uma reta de novo. Concorda, Luiz Gabriel? Você que tinha me perguntado da outra vez? Não foi eu, não. Foi Luiz Felipe. Luiz Felipe, é o outro Luiz. Concorda, Luiz Felipe, agora que isso aqui virou uma reta? Aham. Porque mi é constante, k é constante, c é constante, raiz de k é constante. O que eu vou medir agora? Eu vou medir G, vazão máxima, dividido pela área da velocidade máxima, e o ΔP correspondente. Vou medir G e ΔP. E com as medidas de G e ΔP, o resto é constante. Olha, eu ploto a partir dos dados experimentais. Menos ρ ΔP sobre GL. Esse menos, por que tem esse sinal negativo aqui? Esse conjunto aqui vai ficar positivo, porque o ΔP é negativo. O que é ΔP? É P2 menos P1. Mas P1 é maior do que P2. Então, P2 menos P1 é negativo. Por isso que menos vai ficar... E o ΔP negativo, isso aqui vai ficar tudo positivo, né? Então, olha só. Isso aqui veio do dado experimental e isso aqui veio do dado experimental. Cada pontinho desse preto é um dado experimental. Então, se essa equação servir para o nosso problema, e serve, vai dar uma reta. E dá uma reta. Pergunta: quem é o coeficiente linear dessa reta?
Estou fazendo uma pergunta. Quem é o coeficiente Igual linear? o do anterior, não? Sobre K. Olha para a equação aqui, ó. Quem é o coeficiente linear dessa reta? Mi sobre K. O K. Mi K. Mi sobre K. Se eu tenho o coeficiente linear da regressão, eu tenho K. Medir o K do meu meio poroso com o meu gás. Trabalhando com gás sem mexer no fluido. O gás que eu tenho lá na minha indústria. Que é a inclinação dessa reta? Tangente de alfa. É um parâmetro da regressão, que eu determino fazendo a minha regressãozinha na calculadora. Então, acho o tangente de alfa. Quem é o tangente de alfa? Olha para a equação aqui, ó. C sobre raiz de K. C sobre raiz de K. Como eu determinei o K do coeficiente linear, eu tenho o valor de K. Determino quem? O C do meio poroso. Então, determinei o K do meio poroso e o C do meio poroso. Dúvidas? Independente do fluido. Beleza, pessoal? Beleza. Professor, se o meu problema lá na minha indústria não foi isotérmico, beleza, então você põe como que o T varia com Z. Né? Você mede um perfil de temperatura ao longo do leito. Você põe T em função de Z e integra. Então, dependente do seu problema, você pode pegar o seu problema na indústria e medir as propriedades do seu meio poroso, que é o seu equipamento dentro da indústria. K, C e a porosidade. Você vai precisar dele, você vai ver agora para frente, você vai precisar desses parâmetros. Sem esses parâmetros, você não anda mais. Porque escoamento meio poroso depende do meio poroso. Né? O fluido atravessando o meio poroso, você tem que caracterizar esse meio poroso para saber como é que é esse comportamento do fluido atravessando esse meio poroso. Professor, só uma pergunta. Quanto maior a diferença de pressão, maior a velocidade que o fluido passa? É o contrário. Quem está perguntando? Edna. Edna, é o contrário. Quanto maior a velocidade, o contrário que eu falo é da ordem. Né? Porque a diferença de pressão é uma consequência da velocidade. Lembra lá do atrito, lá que você viu lá em FT? Quando você está com uma velocidade maior, o atrito é maior, não é? Na parede do tubo, lá em FT? Sim. Então, por isso que você perde pressão, né? Você perde pressão por quê? Por que tem uma diferença de pressão na entrada e na saída de um tubo, do fluido dentro do tubo? A rugosidade. Porque você perdeu energia, você perdeu pressão por causa de quê? Por causa do atrito, não é isso? Uhum. Então, se você tem uma velocidade maior, você perde mais energia, não perde? É verdade. Aqui também, aqui não é um tubo vazio, você tem um meio poroso. Você tem uma velocidade maior, você tem mais atrito do fluido entre as partículas do meio poroso, não tem? Quanto maior a velocidade, mais energia você está perdendo por atrito, não está perdendo? Isso faz com que a pressão diminua na saída. Então, quanto maior a velocidade, maior a queda de pressão. A pressão de entrada uma só, a pressão da saída diminuiu, maior a queda de pressão. Ficou claro, Edna? É só a ordem, né? Entendi. A queda de pressão é afetada pela velocidade, não o contrário, né? Beleza? Beleza. Bom, a gente aprendeu a medir, né, esses parâmetros. Se a gente aprendeu a medir esses parâmetros, com certeza, muita gente já fez isso. E muita gente já fez isso na literatura, nesses mais de 160 anos de estudo de escoamento em meios porosos. E se muita gente já fez isso, já fez medidas de K, de C, de porosidade, existem correlações para K e C. É isso que eu quero apresentar para vocês, as melhores. Vou botar as melhores e vou botar uma que não é tão boa, mas eu vou explicar a razão que eu estou colocando ela também para vocês. A melhor disparada, a melhor correlação para permeabilidade vem de dois pesquisadores chamados Cozzeni e Karman. Aí a equação virou de Cozzeni e Karman. E eles fizeram um equacionamento semi-empírico. Eles fizeram medidas de K e viram que eles podiam equacionar o problema desses valores de K para diferentes meios porosos através de um modelo capilar. O que é o modelo capilar? Imagina que você tenha um conjunto de aqueles canudinhos de refrigerante que a gente, graças a Deus, já não usa mais, né? Porque é ecologicamente inadequado. Lembra? Antigamente tinha aqueles canudinhos de refrigerante, plástico. Imagina que você tem um monte de canudinho de refrigerante. Você põe ele dentro de um tubo e faz um fluido passar por ali. O fluido vai passar por onde? Por dentro desses canudinhos, né? Então, é como se cada canudinho fosse um poro, né? Um capilar.
E eles tentaram, e você tem uma equação de FT que você modela isso, através de modelo capilar. Então, ele pegou esse princípio e pegou os valores de K e tentou adequar, né, os valores de K a um modelo capilar. Então, é um equacionamento semi-empírico. E ele observou o seguinte, olha, que o K é função de quê? É função do tamanho da partícula, isso o Ednan já tinha falado, né, corretamente, né, quando o tamanho da partícula vai afetar a permeabilidade desse meio poroso, né? Partículas maiores vão dar poros maiores, né? E vão facilitar o fluido atravessar o meio poroso, portanto, vai dar permeabilidade menor. Partículas menores, o leito vai ficar mais empacotado, né? Então, vai dar permeabilidade menor. A esfericidade, né? Quanto maior a esfericidade, mais aerodinâmico é esse sistema, né? Mais fácil o fluido atravessa, portanto, maior a permeabilidade. A porosidade, quanto maior a porosidade, maior a permeabilidade, né? Mais fácil o fluido vai atravessar por um meio mais poroso, com mais espaços. E aí, então, um jeitão desse equacionamento aqui baseado no modelo capilar, mas aqui vem a parte empírica. Olha, esse 36 beta é um parâmetro que também depende da característica das partículas. E ele observou o seguinte, esse 36 beta vale 180, portanto, beta igual a 5, para partículas não esféricas. E 150 para partículas esféricas. Existem trabalhos que tentam medir o beta para cada meio poroso específico, né? Mas vamos tratar aqui de uma forma geral, por enquanto. Vamos usar esse princípio aqui que foi proposto por ele, pelos autores. 36 beta, 180 se eu tenho partículas não esféricas, e 150 se eu tenho partículas esféricas. Tá, então, essa é a equação de Cosen-K. Melhor equação para cá, nem vou dar outra. Existem outras, mas eu nem vou dar, porque essa aqui já foi testada e comprovada em milhares de trabalhos. Aí um pesquisador chamado Ergun, é um pesquisador da área de reatores químicos. Vocês estão fazendo cinética e reatores? Estão fazendo reatores 1? Agora? É uma pergunta. Eu tô. Tá? Uhum. Quem é o professor ou professora? É a Érica e a Carla, eu acho. É a Érica e a Carla? Uhum. Legal. Vocês estão com boas professoras de reatores. Então, eu não sei se a Érica e a Carla já falaram para vocês da equação de Ergun de reatores. Já falou? Quem respondeu para mim que está fazendo reatores? Luiz Felipe. Luiz Felipe, a Érica e a Carla já falaram para vocês da equação de Ergun? Ah, eu não sou muito confiável para essa pergunta, não. Não? Então, quem é mais confiável do que o Luiz Felipe aí que está fazendo reatores? Alguém mais está fazendo reatores? Ninguém? Ninguém mais da turma? Bom, eu estou entendendo que o silêncio é a negação, né? Ninguém está fazendo. Beleza, então vocês vão fazer. E quando vocês fizerem, com a Érica ou com a Carla, vocês vão ver a equação de Ergun. Esse Ergun é um pesquisador da área de reatores. O que reator tem a ver com meio poroso? O reator é um meio poroso. Um reator químico é um meio poroso, é um leito de catalisadores, que são as partículas, o fluido reagente atravessando esse leito de catalisador, escoamento de um fluido através do meio poroso. Então, esse Ergun obteve uma chamada equação de Ergun, que eu vou falar daqui a pouco. Equação que o pessoal de reatores usa demais. Mas, antes disso, ele tentou obter uma correlação por C, né, para esse parâmetro, a gente aprendeu a medir aqui, que só depende do meio poroso. E a equação de Ergun para o C é essa aqui, ó, 0,14 epsilon a 3 meios. Você pergunta, Marquinhos, essa equação é boa? Eu falo, peronomútil. Por quê? Porque a faixa de validade dela é um pouco restrita. Não por causa da porosidade. A porosidade, ó, a maioria dos seus problemas vão estar nessa porosidade. Mas por causa da faixa de permeabilidade dos meios porosos, dos reatores, que o Ergun estudou. É uma faixa muito estreita de permeabilidade. Então, essa equação não é muito boa. Daqui a pouco eu vou explicar se ela não é muito boa, porque eu dei ela para vocês. Uma menina chamada Letícia Costa, orientada pelo professor Massarani, na década de 80, foi minha colega de mestrado. Eu fiz mestrado nessa época aqui.
estudou, visto que a correlação de Ergun era limitada na sua amplitude, ela tentou obter uma correlação com uma faixa muito maior de amplitude. Olha a faixa de trabalho dela, olha, os meios porosos dela, uma faixa de permeabilidade muito ampla. E ela obteve uma correlação muito mais ampla do que a de Ergun para a estimativa de C. Olha, C é função do epsilon também, assim como do Ergun, mas também função da permeabilidade que não estava na equação de Ergun. A permeabilidade afeta o C. Esse K0 aqui é uma constante, ó. E o K é o K que você determinou antes. Essa equação aqui para ser bem melhor. Nós vamos usar ela aqui em OP1. Mas por que o Marquinhos mostrou essa? Porque se vocês lá em FT encontrar a equação de Ergun, essa é a equação de Ergun, ó. Vocês vão ver em cálculo de reatores essa equação aqui, usada para medir queda de pressão em reatores. Eu quero mostrar para vocês de onde saiu essa equação de Ergun que vocês vão ver lá em reatores. Saiu da equação do movimento integrada. Olha só, lembra dela? Ó, vamos voltar ela aqui, ó. Essa equação aqui, ó. Da equação do movimento integrado, ó. Substituindo o C por Ergun e o K por coseno e karma. Você substituir o C por Ergun, o K de coseno e karma, você vai chegar exatamente, ó, essa equação do movimento integrado. Substitui C por Ergun e o K por coseno e karma, você vai achar a equação clássica dos livros de reatores, chamada equação de Ergun. Faça isso que você vai ver que você chega exatamente nesses valores. Essa equação é boa? Sim. Ela tem restrição? Tem. Qual restrição? Faixa de permeabilidade. Que para problema de reatores não é tão sério, que muitos reatores você vai encontrar nessa faixa aqui. Mas nunca é um problema, uma equação para ser usada fora desse escopo de reatores. Você não vai usar essa aí para uma coluna de recheio, você não vai usar essa para um secador, você não vai usar essa para uma engenharia de petróleo, porque ela não é boa. Por que ela não é boa? Porque ela é tão restrita quanto é o C de Ergun. Qual a restrição do C de Ergun? Essa aqui. Então, qual é a saída para esse problema, então, se eu não vou usar essa equação de Ergun? Eu vou usar a equação do movimento integrado. Em vez de usar o K por coseno e karma, que é a melhor. E aqui, ó, o Ergun, ele trabalha com partículas esféricas, por isso que ele põe 150 aqui. Então, vamos usar essa aqui, né? De coseno e karma, que serve a partícula esférica e não esférica. E vamos substituir o C, em vez da equação de Ergun, vamos substituir o C por Costa e Massarani. Então, essa é a equação geral melhor para ser usada para qualquer tipo de problema. Que nós vamos ver algumas aplicações na aula de sexta-feira. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas? Dúvidas? Você falou que essa equação também é usada em cálculos de reatores depois? Eu não entendi isso. Essa aqui. Essa aí. Vocês vão usar ela como equação de Ergun. Você viu de onde ela saiu, Aurélio? Não entendi muito bem, não. Então, vou repetir a pergunta. Você não entendeu a pergunta. Olha, você lembra dessa equação aqui? Como é que a gente obteve ela? Sim. Integrando a equação do movimento. Foi. Se eu pegar a equação do movimento integrada, substituir C pela equação de Ergun, essa aqui, ó. Uhum. E K por coseno e karma, considerando partícula esférica, ó, C por Ergun e K por coseno e karma, partícula esférica, eu chego na chamada equação de Ergun. Entendi. Aí você fala, por que Marquinhos, você está falando que ela não é boa? Ela não é boa porque ela tem a mesma restrição de C aqui, ó. Né? Se eu uso C por Ergun. Para reatores não é muito problema, mas para outras aplicações é problema. Eu não usaria. É o que você falou do petróleo. Para qualquer outra aplicação. Então, qual a saída? Você pegar a equação integrada e usar o K por coseno e karma e o C por Costa e Massarani. Tá. Aplicado aqui. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, gente? Olha, eu vou parar a gravação aqui, depois eu tenho mais alguns recadinhos para dar, tá? Só para a gravação ficar só da aula mesmo.